Olá pessoal, eu me chamo Maurício Gamil e sejam bem-vindos a mais um Giro de Notícias, quadro aqui do canal onde eu apresento para você as notícias mais relevantes da semana e que vão impactar diretamente nos seus investimentos. E para ficar por dentro de tudo, é só ficar comigo até o final. Para você que está chegando agora no canal, já clica no botão vermelho de se inscrever e curte esse vídeo. Assim você ajuda a fazer com que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Para dar início a esse giro de notícias, vamos falar a respeito da notícia mais relevante que aconteceu essa semana, que é mais uma vez uma tensão entre o Trump, os Estados Unidos, em relação à China, por conta de toda essa briga tarifária que deu início no início do mês de abril. E qual que foi essa tensão na prática? Aconteceram dois fatos. O Trump colocou uma nova tarifa em relação à China e teve um outro problema em relação ao TikTok, que é uma empresa chinesa e o governo dos Estados Unidos determinou que ela não poderia mais operar nos Estados Unidos e teria que ser vendida para uma outra pessoa. O primeiro fato, que se refere à tarifa, como eu mencionei, foi que a Casa Branca, os Estados Unidos da América, colocou agora uma tarifa de 245% em relação à China. Na semana passada, inclusive, eu apresentei no último giro de notícias que os Estados Unidos colocavam uma tarifa, a China ia lá, aumentava, os Estados Unidos aumentava novamente e ficava nessa briga eterna. E dessa vez, os Estados Unidos subiu todos os limites, colocando uma tarifa absurda de 245% em alguns produtos em específico. A Casa Branca não especificou quais são esses produtos, mas ainda assim colocou essa tarifa enorme. E o próximo fato se refere ao TikTok. Como eu mencionei, o TikTok foi obrigado a ser vendido nos Estados Unidos, e o que o Donald Trump acabou fazendo? Por conta dessas brigas tarifárias, ele disse que o TikTok só poderia ser vendido quando esses problemas tarifários de fato se resolvessem. Então, até isso acontecer, o TikTok não vai poder ser vendido, algo que vai acabar prejudicando, querendo ou não, os chineses. Afinal de contas, o TikTok é de um chinês. E o que todas essas notícias vão impactar na prática nos seus investimentos? O primeiro impacto é que sempre que tem uma nova tarifa dos Estados Unidos em relação a outro país, ou de algum outro país em relação aos Estados Unidos, a tendência é que o mercado global de ações, não só do Brasil, mas dos Estados Unidos e da Europa, fique mais volátil, porque a volatilidade aumenta sempre que há incertezas. Não tem como ter certeza absoluta de quais serão exatamente as consequências desse tipo de tarifa. Dependendo do que o Donald Trump taxar, isso pode acabar prejudicando mais ou menos um determinado setor. Então isso acaba impactando diretamente no mercado de ações. Além disso, isso prejudica também a população norte-americana, o que vai também prejudicar a população brasileira. E eu explico por quê. Quando o Donald Trump coloca essas tarifas em determinados setores, o preço desses produtos vão acabar aumentando, porque as empresas norte-americanas que importam esses produtos vão ter um maior custo, que vai ser repassado para o consumidor. O consumidor vai ter que acabar pagando o preço desse aumento, o que consequentemente vai gerar uma inflação nos Estados Unidos. E inflação nos Estados Unidos, na maior e mais sólida economia do mundo, faz com que a taxa de juros aumente e, consequentemente, faz com que investidores que antes iriam colocar dinheiro no Brasil ou em países menos desenvolvidos, coloquem só nos Estados Unidos. Afinal de contas, quando você investe, você quer ter o maior retorno possível, correndo o mínimo de risco. Então esse tipo de medida na prática acaba afetando diretamente a economia e a Bolsa de Valores do Brasil. E aproveitando o gancho dessa medida do Donald Trump, podemos partir para a segunda notícia que tem relação direta com essas medidas que o Trump acabou realizando. E qual notícia é essa que você está vendo? Os estrangeiros acabaram saindo da Bolsa de Valores aqui do Brasil no mês de abril. No primeiro trimestre como um todo, os estrangeiros, principalmente os norte-americanos, colocaram muito dinheiro aqui, como você pode estar vendo, uma entrada líquida de 11 bilhões de reais só no mercado à vista e 500 milhões no mercado futuro. Só em março, para você ter uma ideia, entraram 3,5 bilhões no mercado à vista e 6,8 bilhões no mercado futuro. Porém, no mês de abril até o dia 11, que foi o período onde o Donald Trump anunciou todas essas tarifas, existiu uma retirada líquida do mercado brasileiro de 8,67 bilhões de reais. Então, na prática, quase todo o dinheiro que foi colocado no primeiro trimestre foi retirado apenas nos 11 primeiros dias do mês de abril. E por que isso acaba impactando diretamente na Bolsa de Valores, fazendo com que ela se desvalorize? Porque a maior parte do dinheiro que está investido no mercado do Brasil, seja em derivativos, renda variável ou renda fixa, vem do bolso dos estrangeiros. Como você pode estar vendo, 54% do dinheiro investido no Brasil é de investidores estrangeiros,
28% de investidores institucionais locais, que são aqueles fundos de investimento, seja de renda fixa, renda variável e também multimercado. Então a gente percebe que quando o estrangeiro tira um pouco do seu dinheiro, isso vai puxar muito a bolsa para baixo, que vai impactar diretamente na rentabilidade dos seus investimentos. Então o primeiro impacto é bastante evidente, como tem muita gente vendendo, a bolsa de valores vai se desvalorizar, porém você que é investidor de longo prazo tem que olhar para o ponto positivo, que é que você vai conseguir comprar as mesmas ações que você tem na sua carteira ou que você estava planejando comprar, agora por um preço menor, por conta dessa desvalorização. E é importante que você tenha um método claro para te dizer onde investir, para que você compre ações que de fato são boas, para que você não invista o seu dinheiro só numa ação que simplesmente se desvalorizou. Afinal de contas, quando você investe pensando a longo prazo, você tem que investir sim pensando num bom negócio. A próxima notícia que eu trago para vocês é em relação a um resultado que acabou de sair em relação à Netflix, um resultado muito positivo em relação ao primeiro trimestre de 2025. Como você pode estar vendo, a Netflix lucrou 2,89 bilhões de dólares só no primeiro trimestre, o que acabou fazendo com que a projeção da receita para 2025 se mantivesse no mesmo patamar que o mercado, que os investidores, que os gestores acabaram colocando como expectativa. E vendo agora de maneira um pouco mais detalhada todas as informações dos resultados, o que nós podemos ver e comparar em relação ao primeiro trimestre de 2024. A sua receita saiu de 9,3 bilhões de dólares para 10,5 bilhões, um grande aumento ali de 12,5%, bastante significativo, principalmente pensando que a Netflix já é uma empresa muito grande e muito consolidada, e quanto maior é uma empresa, mais difícil é ela continuar crescendo na mesma proporção. O lucro operacional da empresa também aumentou, 2,6 bilhões para 3,3 bilhões, e a margem operacional da empresa também aumentou bastante, que inclusive é um dos meios que empresas grandes têm para aumentar o seu lucro. Às vezes ela não precisa vender mais, ela simplesmente precisa se tornar mais eficiente, manter a quantidade de vendas, só que agora gastando menos para fazer cada uma dessas vendas, que é justamente o aumento de margem, saindo de 28,1% para 31,7%. E o último dado que eu já mencionei para vocês é o lucro líquido, que saiu de 2,3 bilhões de dólares para 2,89 bilhões. Um crescimento de 23,9%. E a Netflix é uma empresa que até pouco tempo atrás passou por alguns problemas, onde ela diminuiu o seu lucro, como você pode estar vendo, de um ano para o outro, fazendo com que as suas ações despencassem num curto período de tempo. Você pode estar observando aqui que de 2020 para 2021 o lucro cresceu de 2,7 para 5,1 bilhões de dólares, porém em 2022 o seu lucro caiu bastante, de 5,1 para 4,5 bilhões, fazendo com que as suas ações despencassem. Mas por conta de mudanças na operação da empresa, ela voltou a crescer, em 2023 lucrando 5,4 bilhões e em 2024 batendo o recorde de 8,7 bilhões. E você pode estar vendo aqui a rentabilidade nos últimos 10 anos, das ações da Netflix em azul e também do índice norte-americano S&P 500 através do seu ETF VOO em roxo. E o que a gente pode observar? Que até mais ou menos 2021, 2022, as ações da Netflix superaram com muita folga o S&P 500, porém, por conta dos resultados negativos de curto prazo, as ações despencaram. Essa queda aqui ficou na casa dos 70%, fazendo com que a rentabilidade em alguns momentos da Netflix ficasse exatamente igual à rentabilidade do S&P 500. Porém, por conta dessas mudanças, porque a empresa conseguiu se inovar novamente, as suas ações dispararam logo em seguida. E o que a gente tem a aprender em relação a esse fato? Que independente da empresa que você decidir investir o seu dinheiro, até mesmo se for uma empresa presente num setor mais seguro, em alguns momentos ela irá passar por problemas e você, investidor, tem que julgar se esses problemas são passageiros ou não, se faz sentido você se desfazer daquela empresa e investir numa outra companhia, ou se faz mais sentido você aumentar ainda mais a sua posição naquela empresa. Porque se ela conseguir se recuperar, igual aconteceu com a Netflix, ela vai se valorizar absurdamente. Quem comprou naquele momento conseguiu adquirir as ações da Netflix com 70% de desconto e acabou ganhando muito dinheiro logo em seguida. E esses resultados positivos acabaram sendo muito bons para quem já é sócio da Netflix e para quem estava preocupado com a sua concorrência, Amazon Prime, HBO Max ou a Disney Plus. A Netflix com certeza conseguiu se dar muito bem. E a última notícia que eu trago para vocês é novamente envolvendo o presidente norte-americano Donald Trump,
que deu uma declaração, como você pode estar vendo, onde ele estuda demitir o Jerome Powell, que é o atual presidente do Fed, que é o Banco Central lá dos Estados Unidos. Algo que, para quem é brasileiro, já está muito acostumado, com declarações tanto do presidente Lula atual, quanto de outros presidentes que já deram diversos indícios que estavam insatisfeitos com o atual presidente do Banco Central. Mas, assim como aconteceu no Brasil pouco tempo atrás, o Banco Central dos Estados Unidos é uma entidade completamente independente. O presidente não pode simplesmente demitir o presidente do Banco Central sem que exista um motivo muito claro, envolvendo algum tipo de crime que de fato seja comprovado. Então, por mais que o Donald Trump tenha esse desejo, tenha essa vontade, não é tão simples assim de ser aplicado na prática. Mas, mesmo que não tenha uma aplicação prática, se o Donald Trump tentar fazer isso efetivamente, ou se ele de fato conseguir, o que isso vai impactar nos seus investimentos lá no exterior? Primeiramente, o mercado vai ficar muito mais volátil, porque ele vai perceber uma insegurança jurídica. Apesar de existir uma regra que impeça isso de acontecer sem que exista uma justa causa para essa demissão, caso ele demita sem motivo muito plausível, o mercado com certeza vai ficar assustado. E caso ele não consiga, ainda assim existe um grande debate em relação à forma como a política monetária dos Estados Unidos está sendo gerenciada. Até porque, nas últimas reuniões do Copom dos Estados Unidos, a taxa de juros permaneceu no mesmo patamar, na faixa dos 4% a 5% ao ano. E para quem é presidente, que acabou de assumir, esse é um percentual muito alto, principalmente para os norte-americanos. Afinal de contas, eles estão acostumados com juros muito menor e uma inflação muito menor. Então, na prática, essa medida do Trump acaba sendo uma medida muito mais política do que, de fato, algo sendo pensado a longo prazo. E agora um recado para você, que quer aprender a dominar o mercado financeiro, tanto a renda fixa quanto a renda variável, para investir o seu dinheiro não só no Brasil, mas também no exterior. Eu tenho um curso de investimentos completo chamado A Capital do Dinheiro, onde lá você aprende a investir o seu dinheiro de forma totalmente automatizada. Dessa forma, você vai investir o seu dinheiro com mais segurança, com maior potencial de retorno pensando a longo prazo, sem que você precise ficar horas e horas estudando e acompanhando o mercado. Para mais informações, é só escanear o QR Code e entrar no site, ou clicar no primeiro link da descrição do vídeo. Então, nesse conteúdo, você teve acesso às 4 principais notícias dessa semana que podem impactar diretamente nos seus investimentos. Se você gostou, clica no botão de gostei, se inscreve no canal e ative o sino para que sempre que sair um vídeo novo por aqui você seja informado. E vou deixar na tela também um outro conteúdo recomendado para que você saiba exatamente o próximo vídeo a ser assistido. Um grande abraço e até a próxima!